Todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Irmãos, o que eu quero dizer com isso que a palavra está falando? Verdadeiramente, irmãos, talvez nós deixamos de ser vitoriosos em alguma área de nossas vidas, porque nós colocamos a nossa vontade e não a vontade do Pai em primeiro lugar das nossas vidas. Então eu convido vocês, irmãos, a começar por essa mensagem fazendo uma reflexão. Em que lugar eu estou colocando Deus na minha vida? Em que lugar Deus tem ficado sobre os projetos que eu tenho construído no meu coração? Será que Deus está ficando em primeiro lugar, ou os projetos como homem tem tomado conta do meu eu, do meu ser? E logo mais à frente eu vou dar um exemplo para vocês de um homem que, diante das adversidades, ele procurou colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ele perseverou, e um dos primeiros passos que nós devemos ter diante das adversidades, diante dos sonhos de sermos vitoriosos, é colocar Deus à frente de todos os nossos projetos, é sermos perseverantes, independentemente de qual caminho temos que seguir, até chegar o momento da nossa vitória. E nós só conseguimos chegar diante dessas vitórias, meus irmãos, se Deus estiver na nossa frente, à frente dos nossos sonhos. E não existe um exemplo maior do que esse, que Jesus falando, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Eu convido os irmãos agora a abrir as suas Bíblias em Daniel 10, do 1 ao 13. Daniel, capítulo 10, do 1 ao 13. Como os irmãos já sabem, toda vez que eu prego, a gente passeia muito pela Bíblia. Daniel, capítulo 10, do 1 ao 13. E a palavra do Senhor nos diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e vi que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de enfaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como as tochas de fogo. Os seus braços e seus pés brilhavam como um bronze polido, e a voz das tuas palavras era como um estrondo de muita gente. Sou eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, atenta às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado a falar comigo esta palavra. Eu me pus em pé, tremendo.
Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Irmãos, quando a gente fala de vitória, como eu te disse no início da mensagem, a gente quer vitória porque a gente tem planos, a gente quer chegar até o final do projeto. E nesse instante que eu estava meditando nessa palavra hoje, me veio Daniel, porque foi revelada a ele uma mensagem. E se a gente começar a analisar aqui no versículo 2, Daniel entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. No versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Irmão Carlos, o que eu aprendo com isso que você acabou de ler? Perseverança. Irmãos, ele colocou diante do Senhor, pregoou um jejum ali durante 21 dias, e durante 21 dias ele foi fiel naquilo que ele se propôs, colocou diante de Deus. E muitos de nós, diante das adversidades, diante dos sonhos, diante do silêncio de Deus, às vezes nós não somos perseverantes e nós deixamos de receber a bênção. Por quê, irmão Carlos? Porque a palavra de Deus nos testifica que desde o primeiro dia a resposta da parte do Senhor já tinha vindo a Daniel. Imagina só que se ele não tivesse sido perseverante durante esses 21 dias, ele não receberia a resposta que ele almejava. Trazendo para os dias de hoje, se a gente não for perseverante em tirar um momento com Deus, em colocar Deus em primeiro plano das nossas vidas, e não formos fiel a Ele, da mesma maneira que o Senhor colocou, mesmo tendo dificuldade, medo diante daquela situação, ele se prostrou, orou. O primeiro exemplo. O segundo exemplo, a atitude de perseverar. Por que, irmão Carlos? Porque a palavra de Deus nos deixa bem claro aqui no versículo 12 que existiu uma batalha muito grande, mas muito grande, nas ondas celestiais, que o rei da Pérsia, que era um demônio muito forte, diz a palavra do Senhor, lutou contra um anjo que veio trazendo a mensagem para Daniel, e segurou a mensagem ali, e Daniel só recebeu aquela mensagem no 21º dia. O que eu aprendo com isso? A perseverar, irmãos, independentemente de qual seja a circunstância, independentemente de qual seja a dor, o sonho frustrado que está ficando para trás, persevere, tira um momento para ficar com Deus, dobre o seu joelho, se prostra com o rosto em terra, da mesma maneira que Jesus nos deu um exemplo, entregue a Deus até o último momento, confia nele, porque da mesma maneira que o Senhor enviou um arcanjo mais poderoso para lutar com aquele guerreiro da Pérsia, aquele demônio que segurou a resposta para Daniel, ele vai enviar anjos a seu favor, para que aquela resposta que seu coração almeja, que aquele projeto que seu coração almeja, chegue até você. Mas para que isso aconteça,
persevere. Como eu devo perseverar? Orando, jejuando, buscando, se prostrando, porque foi esse o exemplo que Jesus deixou para nós. E nós só conseguimos ter isso, irmãos, o dia que nós decidimos ter comunhão, unidade, intimidade. O que me impede de chegar até Deus e colocar Ele acima dos meus sonhos, Ele à frente dos meus projetos? O simples fato de reconhecer que eu sem Ele não sou nada. E nós vemos aqui uma atitude de um homem que perseverou durante 21 dias, mas ele recebeu a resposta do Senhor. E nós vemos aqui que não importa se o inimigo luta contra aquele que o Senhor envia naquele momento, impedindo da bênção chegar até você. Se um enviado não deu conta, ele manda 2, ele manda 3, ele manda uma comitiva. Mas a bênção chega até você a partir do momento que você entender que para ter vitória tem que ter perseverança, para ter vitória tem que ter joelho dobrado e boca no pó. Irmãos, eu não posso falar de perseverança sem falar de um homem que tem uma história conhecida demais por todos nós. Eu convido os irmãos também para abrir as suas Bíblias lá no livro de Jó. Essa história é uma história conhecida de todos os irmãos. Jó, capítulo 1, do 13 ao 19. Jó, capítulo 1, do 13 ao 19. E a palavra do Senhor nos diz assim: Sucedeu um dia que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabuzeus e os levaram e o mataram a seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e o mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Não saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora Jó 2,7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Irmãos, que desgraça a vida desse homem, né? Verdadeiramente todos nós conhecemos a vida de um homem que tinha de tudo, e que o inimigo um dia decidiu testar se verdadeiramente aquele homem era um homem de Deus. E Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. E poucos de nós somos verdadeiros adoradores. Poucos de nós somos homens e mulheres de Deus quando a dificuldade bate na nossa porta. É a verdade. Isso sou eu, isso são vocês. E verdadeiramente, se a gente começar a colocar na balança
O inimigo nessa história ele tem vencido, infelizmente, porque tem muitos ministérios que têm pregado a prosperidade, não têm preocupado em pregar a palavra que salva, o verdadeiro evangelho que Jesus deixou para a gente. E a gente olhando esse homem aqui, meus irmãos, a gente vê o que é ser temente a Deus e o que é ter fé. Depois de ter recebido tudo de ruim, ao mesmo tempo a gente percebe nesse texto que chegava um servo que escapou de uma situação difícil só para dar a nova àquele homem. Para mim isso não é nova, para mim isso é um desastre. Ia saindo aquele homem, ou talvez ele ainda estava falando e chegava outro dando uma notícia pior. E verdadeiramente, meus irmãos, aquele homem não olhava a situação do momento, ele olhava a situação que ele poderia ter no futuro, porque ele entendeu ser dependente de Deus. Ele entendeu que para receber do Senhor temos que dobrar o joelho e chegar diante de Deus, rasgar o nosso coração, abrir o nosso entendimento e falar: Senhor, independentemente do que venha sobre mim, eis-me aqui. Eu peço aos irmãos para fazer uma reflexão. Quantos de nós estamos preparados para, independentemente da circunstância que venha sobre as nossas vidas, será que estamos preparados para falar: Senhor, eis-me aqui? Se a fome bater na porta, se o marido sair pela janela, se o filho cair nas drogas, se a filha cair na prostituição, se você for mandado embora do emprego,